4 de abril de 2001, Juiz de Fora, Minas Gerais. O cheiro de café coado ainda pairava na cozinha quando Rogério Moura ajustou o uniforme azul da empresa de ônibus pela última vez antes de sair. Era quinta-feira e a rotina matinal seguia o mesmo ritual de sempre: beijar Luciana na testa, verificar se Felipe havia colocado os cadernos na mochila e partir para mais um dia dirigindo pela cidade. Aos 34 anos, Rogério havia construído uma vida simples, mas sólida. A casa no bairro São Mateus, com suas paredes caiadas e o pequeno quintal onde Luciana cultivava manjericão e hortelã, representava tudo pelo que ele havia trabalhado. Felipe, de 11 anos, era um garoto franzino, de cabelos castanhos sempre despenteados e olhos curiosos que pareciam absorver cada detalhe do mundo ao redor. Naquela manhã, vestiu o uniforme da Escola Municipal Dom Pedro II sem pressa, como se soubesse que tinha tempo de sobra. Luciana, de 29 anos, observava o filho com aquele olhar protetor que as mães desenvolvem, uma mistura de carinho e preocupação constante. "Pai, você vai chegar cedo hoje?" perguntou Felipe, mastigando uma fatia de pão com manteiga. "Se Deus quiser, meu filho." "Por quê?" "A tia Célia disse que ia passar aqui depois da escola para ver a mamãe." Rogério acenou com a cabeça, guardando as chaves do ônibus no bolso. Célia era a mãe de Luciana, uma mulher de 52 anos que morava no bairro Santa Terezinha, do outro lado da cidade. Ela visitava a filha com frequência, sempre trazendo doces caseiros e conselhos não solicitados sobre como educar Felipe. O trajeto de Felipe até a escola era conhecido por toda a vizinhança. 3 quarteirões em linha reta, passando pela padaria do seu Manuel, pela oficina do Zé Mecânico e pelo ponto de ônibus, onde sempre se formava uma pequena multidão matinal. Era um caminho seguro, em um bairro onde todo mundo se conhecia e onde as crianças ainda brincavam na rua, sem que os pais se preocupassem. Naquela tarde, Rogério completou seus turnos no centro da cidade, sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Às 18h30, estacionou o ônibus na garagem da empresa e seguiu para casa, pensando no jantar que Luciana certamente estaria preparando. Ao abrir a porta de casa, porém, foi recebido por um silêncio estranho. A televisão estava ligada, mas o volume baixo. Luciana estava sentada na sala, as mãos entrelaçadas no colo, o olhar fixo na tela sem realmente assistir ao programa. "Cadê o Felipe?" perguntou Rogério, pendurado a jaqueta no encosto da cadeira. Luciana demorou alguns segundos para responder, como se estivesse saindo de um transe. "Ele não voltou da escola ainda." A princípio, Rogério não se alarmou. Felipe às vezes ficava na casa de algum colega, ou parava para jogar bola na pracinha próxima à escola. Mas quando verificou o relógio, 19h15, e constatou que o filho nunca havia chegado tão tarde sem avisar, uma inquietação começou a se formar no peito. "Você ligou para a escola?" "Liguei. Disseram que ele saiu no horário normal, às 17 horas. Rogério subiu rapidamente para o quarto de Felipe. A mochila escolar estava jogada no canto, ainda com os cadernos de matemática e português de quarta-feira. O uniforme do dia anterior estava pendurado na cadeira, limpo e passado, como se esperasse ser usado novamente. Foi então que o primeiro arrepio de medo percorreu sua espinha. Os vizinhos foram os primeiros a ser questionados. Dona Marta, que morava na casa ao lado, disse ter visto Felipe saindo para a escola pela manhã, mas não o havia visto retornar. Seu Joaquim, da casa em frente, estava trabalhando no jardim durante a tarde e também não notou nada fora do comum. Às 20h30, Rogério decidiu ir até a escola. O porteiro noturno, Valdeci, um homem negro de meia-idade que conhecia todos os alunos pelo nome, confirmou que Felipe havia saído no horário habitual. "Vi ele saindo com a turma da tarde, sim." Ele acenou para mim, como sempre fazia, mas não prestei atenção para qual lado ele foi. A primeira noite em branco na vida de Rogério Moura havia começado. Ele percorreu as ruas do bairro de carro, buzinando e gritando o nome do filho pelas janelas, enquanto Luciana permanecia em casa, na esperança de que Felipe aparecesse pela porta a qualquer momento com alguma explicação inocente. Mas Felipe não voltou naquela noite, nem na seguinte. As primeiras 72 horas são cruciais em casos de desaparecimento, e Rogério sabia disso. Na manhã de sábado, 7 de abril, ele estava na delegacia
antes mesmo que o delegado Antônio Carlos chegasse ao trabalho. O boletim de ocorrência foi registrado às 8h30. Delegado Antônio Carlos, um homem experiente de 45 anos, ouviu o relato de Rogério com a seriedade que o caso merecia. Felipe tinha 11 anos, 1,35 de altura, cabelos castanhos, olhos castanhos, uma pequena cicatriz no joelho esquerdo de uma queda de bicicleta e uma pinta na nuca. Senhor Rogério, vou ser direto com o senhor. Na maioria dos casos de criança desaparecida, ela volta para casa em até 48 horas. Pode ter se perdido, pode estar na casa de um parente, pode ter ficado com medo de chegar em casa por algum motivo. Mas Rogério conhecia seu filho. Felipe era responsável. Jamais sairia de casa sem avisar e nunca havia demonstrado medo dos pais. A notícia se espalhou rapidamente pelo bairro. Dona Socorro, líder da Associação de Moradores, organizou grupos de busca. As mães da escola de Felipe se revezavam para colar cartazes com sua foto nos postes de luz, nas padarias e nos pontos de ônibus. A foto escolhida havia sido tirada apenas 2 semanas antes, no aniversário de 11 anos de Felipe. Ele estava sorrindo, usando uma camisa azul clara, os cabelos penteados com gel que Luciana havia insistido em usar para a ocasião. Era uma imagem que logo se tornaria familiar para toda a cidade de Juiz de Fora. Os primeiros testemunhos começaram a surgir, mas todos eram contraditórios. Marina, uma colega de classe de Felipe, jurava ter visto o menino entrando em um Chevette branco na porta da escola na quinta-feira. Ele estava falando com um homem de boné, ela disse, os olhos cheios de lágrimas. Mas quando a polícia pediu mais detalhes, Marina se confundia e mudava a versão. Já Edmilson, o sapateiro da rua da escola, afirmava ter visto Felipe caminhando sozinho em direção à Praça Doutor João Penido por volta das 17h30. Ele parecia normal, não estava correndo nem nada, declarou aos investigadores. As contradições geravam mais angústia do que esperança. A TV Panorama, canal local de Juiz de Fora, fez uma reportagem sobre o desaparecimento. A repórter Fernanda Guimarães entrevistou Rogério em frente à casa da família, enquanto Luciana permanecia no interior da residência, recusando-se a falar com a imprensa. Meu filho é um menino bom, responsável. Ele jamais sairia de casa sem falar conosco. Eu só quero que ele volte, disse Rogério, a voz embargada pela emoção. O programa foi ao ar na terça-feira, 10 de abril. Durante 2 dias, o telefone da família tocou incessantemente. Pessoas ligavam dizendo ter visto Felipe em diversos lugares, na rodoviária, no centro da cidade, em cidades vizinhas como Santos Dumont e Barbacena. Todas as pistas eram investigadas, todas se mostravam falsas. A empresa de ônibus onde Rogério trabalhava deu-lhe licença remunerada para que ele pudesse se dedicar integralmente às buscas. Ele passou a percorrer a cidade de carro, mostrando a foto de Felipe para comerciantes, motoristas de táxi, guardas municipais. Chegou a viajar para cidades próximas, seguindo relatos de pessoas que juravam ter visto o menino. Enquanto isso, Luciana se fechava cada vez mais. Ela parou de cozinhar, de arrumar a casa, de receber visitas. Passava horas sentada no quarto de Felipe, segurando as roupas do filho e respirando o cheiro que ainda permanecia no tecido. Célia, sua mãe, estava sempre presente, cuidando da filha e tentando convencê-la a comer alguma coisa. Você precisa se cuidar, Luciana. O Felipe vai voltar e vai precisar da mãe dele forte, repetia a mulher, enquanto preparava sopas que Luciana raramente tocava. 2 meses depois do desaparecimento, as buscas oficiais foram gradualmente reduzidas. O delegado Antônio Carlos explicou que, sem novas pistas concretas, os recursos da delegacia precisavam ser direcionados para outros casos. Mas isso não significa que vamos desistir do Felipe, garantiu o delegado a Rogério. Qualquer informação nova, qualquer pista, nós vamos investigar. No primeiro aniversário do desaparecimento, 4 de abril de 2002, a família organizou uma missa na igreja São Sebastião. Cerca de 200 pessoas compareceram, incluindo colegas da escola, vizinhos e pessoas que nem conheciam Felipe pessoalmente, mas haviam sido tocadas pela história. Padre Maurício, na homilia, falou sobre esperança e fé. As famílias que passam por essa provação nos ensinam sobre o amor incondicional
e sobre como a esperança pode ser mais forte que a dor, disse, enquanto Rogério segurava firmemente a mão de Luciana. Mas os anos passaram e Felipe continuava desaparecido. Em 2005, 4 anos após o desaparecimento, Luciana engravidou novamente. O casal decidiu não contar o sexo do bebê para ninguém até o nascimento. Em dezembro daquele ano, nasceu Mariana, uma menina saudável que trouxe um pouco de luz de volta para a casa da família Moura. A presença de Mariana mudou a dinâmica da família. Luciana voltou a sorrir, voltou a cozinhar, voltou a viver. Mas Felipe permanecia presente em cada canto da casa. Seus brinquedos guardados em caixas no sótão, sua foto na estante da sala, seu quarto mantido exatamente como estava no dia em que ele desapareceu. Rogério nunca parou de procurar. Mesmo com o passar dos anos, ele mantinha a foto de Felipe no bolso da camisa e, sempre que viajava para outras cidades a trabalho, mostrava a imagem para pessoas nas ruas, nas rodoviárias, nos postos de gasolina. Você conhece esse menino? Ele desapareceu em 2001, mas hoje deve estar com essa altura, dizia, mostrando uma foto atualizada por computador que havia mandado fazer em 2010. Em 2015, 14 anos depois do desaparecimento, Rogério criou uma página no Facebook chamada Procura-se Felipe Moura. A página reuniu mais de 3.000 seguidores, incluindo famílias de outras crianças desaparecidas e pessoas sensibilizadas com a causa. Mas por mais que Rogério se dedicasse às buscas, por mais que a tecnologia oferecesse novas possibilidades de divulgação, Felipe parecia ter desaparecido sem deixar rastros. Até que, em uma tarde de setembro de 2018, o telefone da casa da família Moura tocou com uma ligação que mudaria tudo. 23 de setembro de 2018, 15h42. Rogério estava no quintal consertando a cerca quando ouviu o telefone tocar. Luciana, que cuidava de Mariana na sala, atendeu com a voz cansada de quem já havia recebido centenas de trotes ao longo dos anos. Alô? Silêncio do outro lado da linha. Depois, uma voz masculina, grave e hesitante. A senhora é mãe do Felipe? Luciana sentiu o coração acelerar. Após 17 anos, ainda recebia ligações de pessoas que diziam ter informações sobre o filho, mas quase sempre eram enganos ou pessoas mal intencionadas tentando se aproveitar do desespero da família. Quem está falando? Perguntou, tentando manter a voz firme. Eu não posso falar quem eu sou, mas se vocês querem encontrar o Felipe, vocês precisam ir até a Rua das Paineiras, número 847, no bairro Santa Terezinha. Hoje, antes das 18h. A ligação foi encerrada antes que Luciana pudesse fazer qualquer pergunta. Santa Terezinha, o bairro onde sua mãe, Célia, morava. Luciana ficou parada por alguns segundos, o telefone ainda na mão, tentando processar o que havia ouvido. A voz do homem soava familiar, mas ela não conseguia identificar de onde conhecia aquela pessoa. "Rogério!" gritou, a voz tremendo. "Vem cá, rápido!" Rogério largou as ferramentas e correu para dentro de casa. Encontrou Luciana pálida, as mãos tremendo. O que foi? O que aconteceu? Alguém ligou, falando do Felipe. Disse para irmos até uma casa no Santa Terezinha hoje antes das 18h. Rogério conhecia bem esse tipo de ligação. Ao longo dos anos, eles haviam recebido dezenas de telefonemas similares. Pessoas que juravam ter visto Felipe em diferentes lugares, sempre com endereços específicos, sempre criando falsas esperanças. Mas algo na expressão de Luciana o fez perceber que desta vez era diferente. "Qual endereço?" perguntou, pegando uma caneta. "Rua das Paineiras, 847. É perto da casa da minha mãe." Durante alguns segundos, eles se entreolharam em silêncio, ambos pensando na mesma coisa, mas nenhum dos dois ousando verbalizar. Às 16h30, Rogério, Luciana e Mariana, agora com 12 anos, estavam no carro a caminho do bairro Santa Terezinha. A viagem que normalmente levava 25 minutos pareceu durar horas. Luciana olhava pela janela, reconhecendo cada rua, cada esquina da região onde havia crescido. A Rua das Paineiras era uma rua tranquila, com casas simples de classe média baixa. O número 847 correspondia a uma casa térrea, pintada de azul claro, com um pequeno jardim na frente e uma grade de ferro proteção da varanda. Era a casa de Célia.
Rogério parou o carro em frente ao portão e ficou em silêncio por alguns segundos. Mariana, que não entendia completamente o que estava acontecendo, perguntou: "Por que a gente está na casa da vovó Célia?" Luciana não respondeu. Ela estava observando a casa com uma expressão estranha, como se estivesse vendo aquele lugar pela primeira vez, embora houvesse estado ali centenas de vezes ao longo da vida. Vamos entrar?" perguntou Rogério, mas sua voz soava mais como uma afirmação do que uma pergunta. Eles desceram do carro e caminharam até o portão. Célia apareceu na varanda antes mesmo que tocassem a campainha, como se os estivesse esperando. "Oi, filha." "Oi, Rogério." "Que surpresa boa," disse, mas havia algo forçado em seu sorriso. "Mãe, a gente recebeu uma ligação. Alguém disse para virmos aqui hoje," explicou Luciana, observando atentamente a reação da mãe. Célia abriu o portão sem fazer mais perguntas. "Entrem, entrem. Vou fazer um café." A casa de Célia era pequena, mas organizada. Sala, cozinha, 2 quartos e um banheiro. Móveis simples, mas bem cuidados. Cheiro de fubá e canela que sempre lembrava Luciana da infância. Mas naquela tarde, algo estava diferente. Rogério percebeu primeiro. Havia 2 xícaras sujas na pia da cozinha, e Célia morava sozinha. Havia também um prato com restos de comida, que claramente havia sido preparada para mais de uma pessoa. "Mãe", disse Luciana, a voz mais séria, "quem estava aqui hoje?" Célia parou de mexer o açúcar no café e ficou alguns segundos de costas para a filha. Quando se virou, seus olhos estavam marejados. "Luciana, eu precisava protegê-lo." "Proteger quem, mãe?" Foi então que ouviram passos vindo do corredor. Passos lentos, hesitantes, de alguém que sabia que aquele momento chegaria um dia, mas nunca esteve realmente preparado para ele. Da entrada do corredor surgiu um jovem adulto, alto, magro, com cabelos castanhos e olhos familiares. Ele usava uma camiseta vermelha e um jeans desbotado. Tinha 28 anos, mas seu rosto ainda guardava traços inconfundivelmente infantis. Rogério sentiu as pernas fraquejarem. Mariana segurou no braço da mãe sem entender o que estava acontecendo. Luciana permaneceu imóvel, como se estivesse vendo um fantasma. O jovem olhou para Rogério por alguns segundos. Depois para Luciana, depois para Mariana. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Pai", disse, com a voz embargada, "por que vocês nunca vieram me buscar?" Era Felipe. O silêncio que se seguiu àquela pergunta foi o mais longo da vida de Rogério Moura. Ele olhava para aquele jovem adulto, tentando encontrar o menino de 11 anos que havia desaparecido 17 anos antes, e ao mesmo tempo tentando entender como era possível que seu filho estivesse ali, na casa da avó, o tempo todo. Felipe tinha agora 1,80 m de altura, ombros largos, uma barba rala e as mesmas mãos de dedos longos que Rogério lembrava de quando o ensinava a andar de bicicleta. A cicatriz no joelho esquerdo ainda estava lá, mais desbotada, mais visível. "Felipe", sussurrou Rogério, dando um passo em direção ao filho. Mas Felipe recuou, encostando na parede do corredor. Havia medo em seus olhos, mas também confusão e uma mágoa profunda que 17 anos haviam solidificado. "Vocês me abandonaram", disse, a voz tremendo. "Eu ficava esperando na janela todos os dias, achando que vocês iam vir me buscar. A vovó Célia sempre dizia que vocês estavam muito ocupados, que tinham problemas para resolver, que era melhor eu ficar aqui por um tempo. Mas os anos passaram e vocês nunca apareceram." Luciana finalmente se moveu. Ela se aproximou lentamente do filho, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. "Felipe, meu filho, nós procuramos você todos esses anos, todos os dias, meu amor. Nós nunca paramos de procurar." "Mentira!" explodiu Felipe. "Se vocês estivessem procurando, teriam me achado. Eu sempre estive aqui, nesta casa, nesta mesma rua onde vocês vinham me visitar quando eu era pequeno." Foi então que Rogério se virou para Célia, que havia permanecido em silêncio, encostada no batente da porta da cozinha. Célia disse, a voz baixa, mas carregada de uma intensidade que fazia o ambiente vibrar: "É o que você fez." A mulher de 69 anos, agora com cabelos completamente grisalhos e rugas que pareciam mais profundas do que deveriam, suspirou fundo antes de responder. "Eu salvei meu neto", disse, erguendo o queixo. "Vocês não sabem de nada. Vocês não sabem o que estava acontecendo nesta família.
O que você está falando? Perguntou Luciana, a confusão misturando-se com a raiva em sua voz. Célia caminhou até a sala e se sentou na poltrona onde costumava fazer crochê. Felipe permaneceu no corredor. Rogério e Luciana ficaram de pé na sala. Mariana observava tudo de um canto, sem entender completamente a situação, mas percebendo que algo muito sério estava acontecendo. Luciana, começou Célia, você lembra daquele dia de abril, quando eu fui na sua casa depois que o Felipe saiu da escola? Luciana assentiu lentamente. Você e o Rogério haviam brigado na noite anterior. Uma briga feia, com gritos, com porta batendo. O Felipe estava chorando no quarto dele. Rogério franziu a testa. Ele lembrava vagamente de uma discussão sobre dinheiro que haviam tido alguns dias antes do desaparecimento de Felipe, mas nada que justificasse. Mãe, todas as famílias brigam às vezes. Isso não significa nada, disse Luciana. Não era às vezes, filha. Era toda semana. Vocês brigavam por dinheiro, por trabalho, por qualquer coisa. E o Felipe sofria no meio disso tudo. Célia parou por alguns segundos, as mãos tremendo ligeiramente. Naquele dia de abril, quando eu cheguei na sua casa, o Felipe estava sozinho. Você havia saído para fazer compras e o Rogério estava trabalhando. O menino estava chorando, dizendo que não aguentava mais ouvir vocês brigando, que queria ir embora de casa. E aí você decidiu sequestrá-lo? Perguntou Rogério, a indignação crescendo em sua voz. Mas que eu não sequestrei ninguém, respondeu Célia, batendo a mão no braço da poltrona. Eu ofereci ao Felipe a possibilidade de ficar uns dias na minha casa, até vocês se acertarem, e ele aceitou. Ele queria vir comigo. Felipe, que havia permanecido em silêncio, finalmente se manifestou. É verdade, disse, olhando para o pai. Eu pedi para a vovó me levar embora. Eu estava cansado de ver vocês brigando. Eu achei que fosse por uns dias, até vocês pararem de brigar. A revelação caiu como uma bomba sobre Rogério e Luciana. Eles se olharam, tentando se lembrar daquela época, tentando entender como não haviam percebido que as brigas estavam afetando o filho daquela forma. Mas por que você não nos contou? Perguntou Luciana para a mãe. Por que você deixou a gente sofrer todos esses anos achando que ele havia sido sequestrado ou que tinha morrido? Célia baixou os olhos. Por que nos primeiros dias vocês estavam tão desesperados? A polícia estava procurando, tinha reportagem na TV. Eu fiquei com medo. Medo de que vocês me odiassem. Medo de ir presa. Medo de que tirassem o Felipe de mim de novo para devolver para uma família que vivia brigando. E conforme o tempo foi passando, continuou, ficou cada vez mais difícil contar a verdade. O Felipe estava bem comigo. Estava feliz. Ele estava estudando em uma escola aqui do bairro com outro nome. Outro nome? Interrompeu Rogério. Felipe Ferreira, com o meu sobrinho de solteira. Eu tinha alguns documentos antigos da família que consegui usar para matriculá-lo na escola. A complexidade da situação começava a ficar clara. Célia havia criado uma identidade completamente nova para Felipe, e por 17 anos ele havia vivido uma vida paralela a poucos quilômetros de distância da casa onde nasceu. Mas Felipe, disse Luciana, se dirigindo ao filho, você nunca tentou entrar em contato conosco? Nunca tentou ir até a nossa casa? Felipe olhou para a avó antes de responder, como se ainda estivesse pedindo permissão para falar. Nos primeiros anos eu perguntava sobre vocês, mas a vovó sempre dizia que vocês estavam muito ocupados com o trabalho, que tinham problemas financeiros, que era melhor eu não incomodar. Depois ela me disse que vocês tinham se mudado para outra cidade. E quando eu completei 18 anos, continuou Felipe, eu quis procurar vocês, mas a vovó falou que havia descoberto que vocês tinham tido outro filho e que não iam querer saber de mim. Mariana, que até então observava em silêncio, se manifestou. Eu sou sua irmã, disse, com a inocência dos 12 anos, e eu sempre soube que tinha um irmão mais velho. Mamãe e papai sempre falaram de você. Foi a primeira vez que Felipe sorriu desde que o encontro havia começado. Um sorriso tímido, mas genuíno. Rogério se aproximou lentamente do filho. Felipe, eu quero que você saiba que não passou um único dia em todos esses anos sem que eu pensasse em você. Eu carrego sua foto no bolso até hoje. Ele tirou do bolso da camisa uma foto desbotada de Felipe aos 11 anos, a mesma foto que havia sido usada nos cartazes de desaparecido em 2001. Felipe olhou para a foto e suas defesas finalmente começaram a desmoronar.
As lágrimas vieram em abundância. 17 anos de mágoa, confusão e saudade finalmente encontrando uma saída. Eu senti tanto a falta de vocês, disse, entre soluços. Mas eu não sabia como voltar. Eu não sabia mais como ser filho de vocês. O reencontro não foi como nos filmes. Não houve abraços dramáticos, nem palavras perfeitas que consertaram 17 anos de separação. Em vez disso, houve conversas difíceis, explicações dolorosas e a lenta reconstrução de uma família que havia sido partida ao meio por mal-entendidos, silêncios e decisões tomadas por pessoas que achavam estar fazendo o melhor. Célia nunca foi processada criminalmente. A família decidiu que o sofrimento já havia sido suficiente para todos os envolvidos. Mas a relação entre Luciana e a mãe ficou permanentemente abalada, construída agora sobre uma base de perdão, mas também de desconfiança. Felipe gradualmente se reaproximou dos pais e conheceu melhor Mariana, que se revelou uma irmã carinhosa e paciente. Ele conseguiu um emprego como auxiliar administrativo e passou a visitar a família aos finais de semana, ainda morando com Célia, mas agora por escolha própria e não por manipulação. O caso nunca virou notícia nacional. A família preferiu manter a privacidade, compartilhando a história apenas com pessoas próximas. Mas nos bairros São Mateus e Santa Terezinha, ainda hoje se comenta sobre aquele menino que desapareceu e estava o tempo todo na casa da avó. Rogério aposentou-se da empresa de ônibus em 2020 e passou a trabalhar como motorista de aplicativo. Às vezes, quando está dirigindo pela cidade, ele ainda olha para a foto de Felipe no painel do carro, agora uma foto recente, de 2019, onde Felipe aparece sorrindo ao lado de Mariana, e se pergunta: quantas outras famílias existem por aí, separadas não por tragédias ou crimes, mas por silêncios mal-entendidos e pessoas que achavam estar fazendo o bem? A resposta, ele sabe, provavelmente nunca saberá. Mas pelo menos a sua família, depois de 17 anos, finalmente havia se reencontrado.